Temos o Felipe Killing já? Felipe Killing, direto de Londres com a gente ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. É Paulo. Então vamos lá. Uma preocupação muito grande, né, Felipe Killing? Porque tanto em Wuhan, na China, onde tudo começou, como na Coreia do Sul, que tem sido exaltada pelas medidas adotadas, houve registro de casos. E aí no Reino Unido, nós temos também um grande número, né? O Reino Unido, tardiamente, depois de Itália, de Espanha e até de França, começou a registrar altos números. Como é que está a situação hoje aí no Reino Unido? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. O Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, fez um pronunciamento ontem divulgando o plano de reabertura gradual da sociedade. A partir de hoje, quem trabalha na construção civil e também algumas fábricas podem voltar ao trabalho. Mas a recomendação é evitar o transporte público. O problema é que imagens já foram divulgadas do transporte público aqui em Londres lotado. Muitas pessoas disseram que parecia um dia anterior à pandemia, porque no horário de pico os vagões estavam abarrotados. E muita gente também criticou a falta de clareza do primeiro-ministro Boris Johnson, que levantou vários tópicos no pronunciamento de ontem, mas não detalhou como que será esse plano do governo. O premier prometeu hoje divulgar um documento detalhado e também ir à Casa Legislativa, o parlamento aqui em Londres, para responder perguntas. E muitas pessoas olham com atenção para a Alemanha, porque o país assumiu também uma postura de liderança no combate à pandemia, e assim como o Han, que você citou, e também a Coreia do Sul, a Alemanha viu o número de novos infectados crescer depois de uma reabertura da sociedade. O Instituto Robert Koch para Controle de Doenças divulgou no domingo que o número de pessoas para quem cada doente transmite o coronavírus agora é 1,1, ou seja, na média, cada 10 infectados transmitem a doença para 11 pessoas. Então, o vírus está se disseminando e a meta na Alemanha e também em todos os países é manter essa média abaixo de 1. Ao mesmo tempo, a abertura começa a acontecer a partir de hoje em outros países da Europa, não é, Killing? O que vai voltar gradualmente, por exemplo, na França, na Itália? Já tem essa perspectiva clara, Killing? Já, Thaís. Na França, pessoas podem sair agora sem precisar preencher um formulário alegando os motivos. Por quase 2 meses, as pessoas precisavam desse documento para mostrar para as autoridades se fossem paradas nas ruas. Reuniões com até 10 pessoas estão liberadas em grande parte do país. Pequenas lojas e mercados de rua, sempre com medidas de higiene e também distanciamento social, podem funcionar. Cerca de 400 mil empresas reabriram nesta segunda-feira e o uso de máscaras é obrigatório no transporte público. Só que Paris e estados do Nordeste francês, por serem regiões com muitos casos, enfrentam mais restrições. Oi, Killing. Sim, pois não. Para agora, exercitar a qualquer hora. Antes havia uma janela de horário específico para atividades físicas. Na Espanha, exceto regiões de Madrid e Barcelona, que também concentram muitos casos, pessoas puderam visitar familiares e também podem se reunir em bares e restaurantes que possuem áreas ao ar livre. Na Áustria, alguns restaurantes puderam abrir também com medidas de distanciamento social e na Holanda, escolas primárias também reabriram hoje. O Killing, hoje São Paulo deu início ao rodízio mais rigoroso da sua história, né? Como que foi a questão da circulação de automóveis aí na Europa durante a pandemia do coronavírus? Alguns dos países aplicou multa, restringiu o acesso de veículos, aí, a circulação de veículos aí, para você fazer um comparativo para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes? Sim, em alguns países estava proibido você sair de casa, a não ser que tivesse um motivo extremamente plausível. Inclusive, na Espanha, tinha barreiras policiais fazendo essa checagem, que a pessoa estava saindo realmente por conta de um motivo. Algumas regiões da Itália ainda, você não pode sair de um estado e dirigir até o outro por conta dessa quarentena. Aqui no Reino Unido não houve essa medida tão restritiva ao uso de veículos, mas, por exemplo, aqui no centro de Londres já existe um pedágio de trânsito, também agora um pedágio recente para controlar a emissão de gases poluentes, então já existe naturalmente algumas restrições. Lembrando também que
nesses países aqui na Europa, o transporte público nas grandes cidades funciona muito bem, mas as autoridades sempre deixaram claro que era preciso evitar ao máximo o uso do carro. O fato, né, que dá para a gente perceber daqui, não é, que a impressão que a gente tem, ouvindo tudo que você diz, acompanhando o noticiário daí, é que há esse risco, não é, de uma nova onda, talvez não tão forte quanto a primeira, mas uma nova onda de infecção pelo coronavírus, e que as regras para início do isolamento social são mais ou menos as mesmas, e aí o gestor pode escolher qual é o grau de intensidade delas. Agora, para sair desse isolamento, ainda não tem receita, né? Exatamente, esse é o ponto. Não existe uma receita, não existe uma cartilha do que deve ser feito. É meio que um jogo de acerto e erro. Na Alemanha, e eu cito a Alemanha porque desde o começo o país assumiu a liderança, pelo menos aqui no continente europeu, no combate ao coronavírus, a chanceler Angela Merkel, neste segundo momento de relaxamento, descentralizou as ordens. Ela deixou que cada estado faça as suas medidas de relaxamento da quarentena de acordo com a situação em cada país. Então, a região da Baviera, por exemplo, só irá reabrir restaurantes no próximo dia 18. Mas, na região norte do país, alguns estados já reabriram restaurantes neste último final de semana. Só que o número de novos contágios começou a subir no país. E a Angela Merkel disse, se a gente precisar, teremos que dar passos atrás, ou seja, voltar com a quarentena mais rígida, porque a gente tem que monitorar como que esse vírus vai se comportar à medida que as pessoas passam a ter mais liberdade. Esse é o Felipe Killing, correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ao vivo conosco em áudio e vídeo direto de Londres. Tchau, Killing, até amanhã. Tchau, até amanhã.